Fala, galera do sétimo ano. E aí, gente, beleza? Galera, vamos falar aqui sobre portugueses na Amazônia, nobres, degredados, militares e açorianos, tá bom? É mais uma estratégia de ocupação portuguesa da Amazônia. Mas antes de nós entrarmos e falarmos dessa estratégia de ocupação da Amazônia, vamos falar de dois acordos e também da União Ibérica que contribuíram para que Portugal ocupasse esse enorme território, que é o território amazônico. Galera, pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, o que definia esse tratado? Tá? Esse tratado ele dividia as terras do continente americano entre portugueses e espanhóis, as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Ok? Se você pegar um mapa do Tratado de Tordesilhas que está na sua apostila, você vai verificar que a maior parte das terras da América ficaram com a Espanha e uma parte mais diminuta, uma parte menor, ficou com Portugal. Ok? Então, como é que os portugueses conseguiram essa enorme extensão de terra como a Amazônia? Gente, a aquisição, a expansão portuguesa sobre a Amazônia, a gente pode contar a partir da União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica é marcada pelo período entre 1580 e 1640, em que houve a união entre as coroas portuguesa e espanhola. Tá bom? Foi o período em que Portugal e Espanha estiveram sob um mesmo governo. Nesse caso, o rei da Espanha também reinava sobre Portugal. Como isso ocorreu, gente? Em 1578, Portugal foi à guerra contra os mouros, né? E o rei Dom Sebastião também foi. Nessa guerra contra os mouros, o rei Dom Sebastião foi dado como desaparecido. No meio de milhares de mortes, enfim, não encontraram seu corpo, ele foi dado como desaparecido. Porém, o rei Dom Sebastião não havia deixado herdeiros. Quem assumiu o trono português foi o seu tio-avô, Dom Henrique. Só que também Dom Henrique morreu. E aí, o parente mais próximo, né, também Dom Henrique não deixou herdeiro, e o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, Filipe II. E Filipe II vai assumir o trono português. Tá bom? Por isso que esse período em que Portugal e Espanha estiveram debaixo do mesmo reinado, em que houve a união entre as coroas portuguesa e espanhola, é chamado de União Ibérica. Ibérica porque o local em que Portugal e Espanha estão na Europa é chamado de Península Ibérica. Então, por isso o nome da união entre as duas coroas de União Ibérica. Portugal e Espanha sob o mesmo governo. Nesse caso, como eu já expliquei, o rei da Espanha passou a reinar sobre Portugal. Qual o impacto da União Ibérica para a ocupação da Amazônia? Se a gente for lembrar o que eu já falei anteriormente, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, as terras a oeste do meridiano de Tordesilhas pertenciam à Espanha e as terras a leste pertenciam a Portugal, certo? Qual o impacto, então? Com a União Ibérica, na prática, o Tratado de Tordesilhas ele deixa de existir, porque os dois países vão estar debaixo de um mesmo governo. Então, na prática, ele deixa de existir. Então, os portugueses vão passar a ocupar as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Tá bom? Então, os portugueses vão começar a trabalhar, vão começar a ocupar, a morar nessas terras. Então, entre essas terras, a Amazônia. Ok? Então, com a União Ibérica, ela vai contribuir para que os portugueses avancem sobre a Amazônia. Em 1616, começa realmente o processo de ocupação portuguesa da Amazônia, né? Então, a União Ibérica ela vai contribuir para que Portugal comece o processo de expansão, de ocupação das terras amazônicas. Ok? Só que quando chega em 1640, a União Ibérica ela também vai chegar ao fim. E a Espanha vai exigir
de volta as terras que Portugal estava ocupando, as terras que Portugal passou a ocupar para além do Tratado de Tordesilhas. Então, a Espanha ela vai exigir, vai querer suas terras de volta. Só que os portugueses que já trabalhavam, que já produziam na terra, já moravam, não vão querer devolver. Então, entre 1640 e 1750, vários litígios ocorreram aqui na América do Sul especificamente, por essas terras para além do Tratado de Tordesilhas. E é aí que em 1750 vai ser assinado o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele vai pôr fim a esse conflito por terras aqui na América do Sul, entre portugueses e espanhóis. O Tratado de Madrid ele vai ser baseado no princípio de utipossidetis. Quer dizer o princípio de utipossidetis? A posse pelo uso. Quem possui de fato deve possuir de direito ou por direito, ok? Então, como os portugueses já ocupavam as terras amazônicas, no caso aqui, as terras amazônicas, já trabalhavam, produziam nela, então, pelo princípio de utipossidetis, eles também passariam a ter direito de maneira legal sobre essas terras, ok? Então, com a assinatura do Tratado de Madrid, a gente tem o fim das disputas por territórios aqui na América, né, entre portugueses e espanhóis, ok? Com a assinatura do Tratado de Madrid, vão ser definidos novos limites entre as coroas portuguesas e espanholas, entre as coroas portuguesa e espanhola aqui no continente americano, mais precisamente na América do Sul. E se você reparar um mapa do tratado, a partir do Tratado de Madrid, você vai verificar que praticamente os contornos que o território colonial português assume naquela época é praticamente os mesmos contornos que tem o território brasileiro hoje. Claro, com mudanças que ocorreram também depois desse período, mas o contorno é muito parecido. Ok, gente? É isso.